Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 85. Então, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Capítulo 24, Livro dos Médios. A questão agora é a pergunta de número 28. Essa pergunta é muito importante. Pode ser que não venhamos a terminar esse capítulo hoje, não sei. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa pergunta agora. Porque essa pergunta, principalmente, ela é muito importante. Nós vamos ter que tecer alguns comentários em cima dessa pergunta. Porque ela é muito instrutiva, principalmente a pergunta. Olha só para você ver, olha só. Questão 28. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. Olha que pergunta maravilhosa. Você sabe por que eu digo é uma pergunta maravilhosa? Porque se o espírito é um espírito elevado, que se aproxima-se do médium, o que acontece? Por ele encontrar-se em paz, as tuas energias todas positivas, nós temos que entender uma coisa. A comunicação do espírito através do médium se dá através das sintonias fluídicas energéticas. Sintonia. Então, pensando-se da seguinte forma, como muitas pessoas costumam dizer, espírito nenhum incorpora no médium. Espírito nenhum entra no médium. É sintonia. O espírito manifestante, o teu perispírito, ele imanta o perispírito do médium. Olha só para você ver como funciona o negócio. O perispírito do espírito, ele imanta o perispírito do médium. E o espírito manifestante, nas áreas correspondentes, na massa encefálica do médium, ele atua naquela área correspondente. Então, se ele é um espírito bom, vou tratar primeiro do bom. O médium vai sentir, assim, um refrigério no corpo. Ele vai sentir, assim, um alívio, uma paz interior, sabe? Ele vai se sentir assim como se o teu corpo estivesse volitando. Aquela paz de espírito, aquele alívio, aquele bem-estar. E ele, de repente, aquelas áreas correspondentes, se for através da psicofonia, o espírito ele atua na área correspondente à laringe, faringe e as cordas vocais. O espírito ele atinge lá aquela região, ele domina aquela região na massa encefálica que corresponde às cordas vocais, laringe e faringe, e ali ele expressa a mensagem. Só que observe uma coisa, quando a imantação do perispírito dele com o perispírito do médium, aquela paz que o médium sente,
é justamente pelo fato das energias positivas do espírito reabastecer e fortalecer o organismo, tanto espiritual quanto fisiológico do médium. O que eu quero dizer com isso é que esta energia do espírito em contato com o corpo físico do médium, o sistema imunológico do médium, o sistema de defesa do médium, que são as células, elas sentem também aquela harmonia positiva e elas reconhecem que aquelas energias não significa corpo estranho tentando adentrar ao sistema imunológico, físico e espiritual, porque ali não há só a imunologia física, há a imunologia também espiritual em ação. Então, as células do corpo físico percebem que a presença daquelas energias é uma presença positiva. Então, as células do organismo acolhem, aceita aquele fluxo de energia. Por isso que o pâncreas não secreta a adrenalina, não dispara o coração, não fica ofegante a respiração, não fica ofegante os movimentos do organismo, a agitação, o médium não fica confuso, ele fica em paz. Então, o médium que estuda, a pessoa que estuda, ele consegue detectar a presença de um bom espírito até mesmo em tua casa. Quando ali no Evangelho no Lar, ou fazendo uma leitura antes de dormir, porque nós já explicamos aqui várias vezes isso. Mas é engraçado que 99% das pessoas não faz isso. É impressionante. Mas o que você já explicou que nós não fazemos, Luiz? Direto ao ponto. Já explicamos aqui várias vezes que antes de dormir, que o marido, que a esposa, que o esposo, que a esposa, pegue na mão um do outro. Sentem-se ali, no colchão, na cama. Sentem-se, os dois de mão dada. Gente, será que isso é difícil? Por que é difícil, gente? Retornar ao corpo físico para quê, então? Para comer, para dormir, para fazer sexo e para gozar a vida? É para isso que voltou o corpo físico? Porque está achando difícil fazer isso que nós estamos explicando aqui, que é a coisa mais fácil. Sentem-se ali, pegue na mão um do outro. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus. Agradeça a providência divina pelo dia que teve. Um pode proferir uma prece, enquanto o outro faz o agradecimento. Hoje você vai agradecer por tudo. E no final eu faço o agradecimento através da prece. Então é preciso agradecer a Deus pelo dia que teve, pelo almoço, pela janta, pelo banho, pela roupa, pela casa, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela doença, pelo câncer, por tudo. Nós não podemos perder a essência.
E muitas pessoas perdem a essência por orgulho, por egoísmo. Então vamos trabalhar isso. Que nós estamos aqui é para nos melhorar. Nós não estamos aqui para piorar. Ou para piorar é porque nós mesmos que desejamos. É o livre-arbítrio. Mas em reconhecimento à grandeza do Pai, nós devemos pegar na mão um do outro ali. Se a pessoa é casada, se a pessoa não é, a pessoa senta ali sozinha, fisicamente, e pegue na mão de Deus. Abrace Jesus. Abrace os bons espíritos. Ah, mas eu sou casada, eu vou abraçar Jesus sozinha no meu quarto. Não vem com desculpa não, porque não vale. Casou, senta com o marido ou senta com a esposa. Não tem marido, não tem esposa, senta sozinho e pega na mão de Deus e de Jesus. Aí tudo bem. Mas você tem que pegar na mão do marido ou da esposa. E agradeça a Deus por tudo. Aí o outro faz uma oração, pede a Deus pela noite que se inicia, pede proteção pelos corpos, né, que ficarão ali sobre o leito, para que os espíritos das trevas não vão ali sugar os ectoplasmas daquele organismo, né, a energia vital daquele organismo. Ao acordar de manhã, do mesmo jeito. Ai, Luiz, pelo amor de Deus, isso é torturar o espírito na carne. Não é não, gente. Isso é união. Isso é amor. Por que isso é difícil? Do mesmo modo de manhã. As pessoas levantam assim, dando cabeçada para as paredes, perdem até o rumo onde que está a escova, escova os dentes e esquece da oração. Depois no serviço acontece uma desgraça, perdão do termo. Não reclame, viu? Depois na vida acontece uma desgraça, não reclame, viu? Nós estamos ensinando aqui essa forma. Então, você está ali fazendo a leitura do evangelho ali, você está ali segurando a mão do esposo ou da esposa, você sente aquele calafrio gostoso no corpo, aqueles arrepios gostoso. O que significa aquilo ali? A presença de espíritos amigos. Então, aquele que tem conhecimento, ele consegue identificar os espíritos do bem e os espíritos equivocados nesse momento. Quando ele percebe aquele bem-estar, né? Aquela energia gostosa, é a presença de espíritos. Porque a energia positiva do espírito, em contato com as células do organismo, as células, elas não se retraem. Elas se abrem. E elas vão de encontro às energias dos bons espíritos, e como se fosse um abraço fraterno. E aquelas energias ali suprem as energias do organismo fisiológico e do organismo espiritual. Então você percebe que notar a presença, detectar a presença do bom espírito é fácil, não é? É só você perceber essas nuances. Agora, vejamos. A presença de um espírito sofredor. Observa para você ver. O médium chega à casa espírita, mas não é só a casa espírita, mas vamos tratar a casa espírita. O médium chega à casa espírita, de repente ele começa a sentir dor na barriga, ele começa com a diarreia, vontade de vomitar, falta de ar, tontura, dor de cabeça, que tá parecendo caixa de Congo batendo lá dentro, né? Dor no esporão, dor no cóccix, dor na quinta vértebra, e dor para tudo quanto é lado. Tem pessoas que desmaiam dentro da casa espírita. O que significa isso? Presença de energias deletérias dos espíritos sofredores necessitados. Então, eu vou tentar explicar assim, ó. Como
o espírito aqui é enfermo, doente, e ele tem problema de coração, tem problemas de pulmão, ele tem problema no intestino, câncer na massa encefálica. O espírito continua no plano espiritual, gente, com todas essas doenças. Não são todos os espíritos que, ao retornar à pátria espiritual, já recobra a consciência e já transforma. Não é assim não. 99,9% eles continuam com câncer, com AIDS, com HIV, continuam com tudo. Tá, mas explicando dessa forma. O espírito é levado à casa espírita pelos mentores espirituais. É aí onde entra a casa espírita séria. O espírito é levado à casa espírita. E ali, os mentores selecionam qual o médium mais apropriado para poder entrar em sintonia com aquele espírito. Então, aquelas energias da sintonia do espírito sofredor entram em contato com as energias do corpo espiritual, perispírito. Entrou em contato com as energias do perispírito do médium, já está em contato com as energias do corpo físico. Então, o que acontece? Por ser energias deletérias aqui, as células do organismo entendem que um corpo negativo se aproxima. Então, as células do organismo se retraem. E conforme essas energias deletérias vai se aproximando cada vez mais, o sistema imunológico do médium, da pessoa, entra em combate, procura combater, porque o cérebro do médium, da pessoa, tem aquilo ali como um corpo estranho tentando invadir o organismo perispiritual e físico do médium. Por isso que a pessoa passa a sentir dores, mal-estar, porque é o sistema imunológico, é o sistema de defesa do médium, da pessoa, tentando combater aquilo que o sistema imunológico e o sistema de defesa entende como um corpo estranho. Como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, erro médico, que o médico esqueceu lá dentro do organismo vou simplificar, uma tesoura dentro do organismo do paciente. Então ali há uma infecção muito grande, aí eles fazem ali uma radiografia, descobre que lá dentro o médico esqueceu uma tesoura. Retira a tesoura, o organismo se recompõe. Por que aquilo ali aconteceu? Por que ocorreu a infecção? Porque o sistema imunológico do organismo físico entendeu que aquele instrumento ali era um corpo estranho, não compatível à imunologia. Por isso, febre, hemorragia e muitas outras coisas, até ser operado novamente para ser retirado aquele instrumento lá de dentro. A mesma coisa. Então, o espírito aproxima-se. Então, é um espírito uma pessoa que desencarnou com câncer de pulmão, câncer no intestino, câncer na massa encefálica ou outros problemas, tal. Mas, ao aproximar-se do médium, o médium começa a sentir dores naquela área correspondente à enfermidade daquele espírito. Então, se câncer nos pulmões, o médium vai sentir uma dor tão forte nos pulmões, mas tão forte, que se ele não tiver conhecimento ele desmaia. Uma dor tão forte na cabeça, que se ele não tiver conhecimento ele desmaia. Baixa tudo, baixa o colesterol, altera o colesterol, triglicéridos. Olha, vira uma bagunça o organismo da pessoa. Você entendeu? Sobe a pressão, baixa a pressão, porque mexe no sistema endócrino, no sistema nervoso, no sistema emocional. Desregula tudo aquelas energias. Mas por que desregula? Porque o sistema imunológico do corpo físico entende que aquelas energias são negativas. Então, o sistema do organismo tenta
combater aquelas energias. Aí aquela briga de energia negativa com positiva, negativa com positiva. E é onde o médium ou a pessoa sente dores excessivas. Muitas pessoas vão à UPA clamando dor em tudo quanto é lugar. O médico pede um exame, né, um hemograma completo, e depois esse hemograma vem lá tudo o exame normal, a pessoa não tem nada. Aí a pessoa ainda costuma dizer assim, esse médico não presta, porque ele não sabe o que eu estou sentindo. Porque se ele soubesse o que eu estou sentindo, e de fato a pessoa está sentindo, a pessoa não está mentindo. Porque a pessoa sente no físico o reflexo de tudo aquilo que os espíritos ali presentes a ela ou a ele transfere para ele ou para ela. Só que ninguém ali tendo conhecimento desse fator, a pessoa auto se medica por conta própria em casa. Ou o médico mesmo, para se ver livre daquela pessoa, dá lá eu não sei qual que remédio que é que eles ministram, mas eu não vou nem dizer também, se eu soubesse. E a pessoa vai embora e a pessoa continua passando mal. A pessoa passa por vários exames, mas vários exames e não encontra nada. Aí a pessoa pega e é convidada por uma outra amiga para ir numa casa espírita. A pessoa recebe um passe, uma água frutificada, melhor. Mas por quê? Porque na casa espírita, aqueles espíritos sofredores, doentes, do espírito que estava com ela, foram encaminhados, levados para outros departamentos e tratados. A pessoa sai lá fora e fala, ai, graças a Deus, não estou sentindo mais nada. Depois que eu vim aqui a essa casa, não estou sentindo mais nada. Olha só para você ver que coisa interessante. Então nós temos que ficar muito atento. Agora, existe também as doenças e as dores psicossomáticas. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Tem pessoas que são tão habitoladas com dor, com doença, sabe, que elas são hipocondríacas. Hipocondríacas são aquelas pessoas que tomam remédio para tudo. Até parece que eu não sou um desses. Eu, bestal, tomo remédio até para livrar da avó. Meu Deus do céu, a avó chegou, eu tomo a Novalgina, uma dipirona. Fernando chegou, não, aí eu já vou ficar quieto. Então, nós temos que ficar muito atento. Não é só aqueles médios que trabalham lá na casa espírita. Você em casa observa o teu organismo. Observa. Se você observar o teu organismo, você vai chegar à conclusão de que 95% você não tem nada. É tudo coisa da tua mente, transtorno emocional, psicológico, transtorno no sistema endócrino, no sistema nervoso, transtornos causados por espíritos sofredores, tendo você conhecimento ou não, porque independente, todos nós somos médios, uns mais sensitivos, outros menos sensitivos, o que nós costumamos dizer, que nascido de mulher na terra, todo mundo é médio. Independe. Eu nasci de uma mulher. Então você é médio. Quantos anos você tem? 1 mês, médio. E dentro da barriga da mãe? Também é médium. Está em gestação? É médio também. E o velhinho de 100 anos? É médio também. E depois que desencarna, continua sendo médium. Olha só que interessante. E antes de nascer, médio também. Ora, gente, vamos usar esse termo com todo respeito. A mediunidade é um atributo do espírito que chegou-se neste nível. É uma conquista do espírito que chegou neste nível. Muitos costumam dizer que é uma bênção que Deus
deu ao Espírito. Mas se Deus deu, se não deu, e sendo um atributo ou não sendo atributo, o importante é que é algo do Espírito para ajudá-lo no seu progresso, na sua evolução. Então, dentro de casa, observa o que você sente. Observa, você está fazendo alguma coisa assim, de repente vem uma dor em tal lugar, é uma dor no joelho, é uma dor no ciático, é uma dor na coluna, é uma dor nas pernas. Tem fundamento, porque o corpo está um pouco enferrujado também, né? Porque é sedentário, né? Mas não é lá tanto assim também não, porque esses espíritos, eles sugam a energia vital do organismo da pessoa. Certos espíritos agem como certos vampiros. Eles vampirizam as energias vital de muitos indivíduos no corpo físico, principalmente aqueles desregrados psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Eles sugam as energias dessas pessoas. Então você observa que gastamos um vídeo de 26 minutos para poder falar a respeito dessa questão e que não tratamos tudo, só da pergunta. Então nós vamos para o terceiro vídeo, nós vamos tentar encerrar esse capítulo aqui hoje.